Bom dia, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Denise do canal E-Conhecimento, sou professora há mais de 20 anos, tenho experiência em vários níveis de educação, tanto no Brasil e agora aqui no Canadá, e também sou professora, tá? Então, eu estou reunindo todo o meu conhecimento com esses anos acumulados, numa série de vídeos que eu estou fazendo aqui no canal. Então, se você tem interesse em estudar para uma prova, para um vestibular, para um concurso público, ou mesmo ajudar seu filho, sua filha, mesmo nos anos iniciais, eu tenho vários conteúdos que podem aqui ajudar você. Esse vídeo é uma série de vídeos de um curso de Química que eu estou preparando. Essa é a aula 4, então eu te convido, se você ainda não assistiu, eu tenho a aula 1, 2 e 3 já feita no canal. E eu te convido a assisti-las antes de assistir esse daqui, porque elas são pré-requisitos para você entender melhor esse daqui, tá bom? Bom, só se subscreve aqui no meu canal para você não perder mais um vídeo, porque eu tô postando vídeo toda semana. Então ativa o sininho para você receber a notificação assim que eu postar e não perder nenhum, tá bom? Então vamos lá. Então essa é a aula 4 do curso de Química. Eu vou falar hoje sobre mudanças de estados físicos da matéria, tá? Nesse tópico, eu vou abordar os estados físicos, então a definição e a explicação sobre os estados físicos, a definição e a explicação sobre pontos de fusão e ebulição. Vou explicar sobre o diagrama da mudança de estado físico, muito importante, cai muito em questão de vestibular. Fazer algumas previsões a partir do diagrama. E também vou explicar o que acontece quando não tenho uma substância pura, mas uma mistura, tá? Então fica aqui até o final, que esse vídeo é muito importante e eu vou explicar tudo muito detalhado para ficar mais fácil de você entender. Bom, quais são os três estados físicos da matéria? Que você já sabe, tá? A gente aprende desde o primário. Quais são? Fala aí para mim. Yeah, muito bem. Então, sólido, líquido e gasoso. Mas qual a diferença entre eles quando eu olhar nível molecular? O estado sólido, como você pode observar aqui, as moléculas estão muito juntinhas, tá? Então elas estão muito juntas. O que isso acarreta? Acarreta que a forma e o volume dessa matéria vai ser sempre constante, porque as moléculas têm pouca mobilidade, então elas ficam bem constantes. O que acontece com o líquido? No líquido, as moléculas estão um pouco mais espaçadas, como você pode ver aqui. Elas estão um pouco mais espaçadas. O que acontece? Isso dá um pouco mais de mobilidade para essas moléculas e, consequentemente, a forma pode variar. Por exemplo, se eu mexer esse copo, a forma do meu líquido vai variar. No entanto, o volume é constante. Se eu tiver, por exemplo, 500 ml aqui nesse copo, mesmo que eu mexa, vai continuar 500 ml, tá? Por quê? Porque o volume continua constante, a quantidade de moléculas que eu tenho aqui é constante. No entanto, a forma pode variar. O que acontece no estado gasoso? No estado gasoso, as moléculas estão muito espaçadas. Então, como elas estão muito espaçadas, o volume e a forma são variáveis. Então, se, por exemplo, ela vai adotar a forma do container, mas, por exemplo, se você abrir uma garrafa ou se tiver um pequeno espacinho, aquele gás pode escapar. Então, é muito difícil você fazer uma contenção de um volume específico de gás, tá? Tem que ser muito, muito bem vedado para as moléculas não escaparem. Então, consequentemente, o estado gasoso, a forma e o volume são variáveis. Bom, em resumo, quais são os três estados físicos da matéria? Sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, a forma e o volume são constantes. Muito bem. No líquido, o que é variável? A forma. A forma do líquido é variável, eu consigo mexer. Mas o volume é constante. Se eu tenho 500 ml, vai continuar 500 ml. E no gasoso, a forma e o volume são variáveis, tá? Aí, quando eu estou mudando de um estado físico para outro, eles vão receber nomes específicos, e é muito importante que você saiba isso, tá? Do sólido para o líquido, qual é o nome? Então, quando eu estou passando do estado sólido para o líquido, ele recebe o nome de fusão, tá? Então, do sólido para o líquido, fusão. Do líquido
para o gasoso ou para o vapor, fica mais fácil você lembrar. Chama vaporização. Então, do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, eu tenho dois nomes. É menos conhecido liquefação, porque eu estou transformando em líquido, mas o que a gente mais utiliza é a condensação, tá? Então, gasoso para o líquido, condensação. E do líquido para o sólido, estou formando sólido. Esse é fácil de lembrar. Estou fazendo sólido, estou fazendo a solidificação, tá? Então, repete comigo. Sólido para o líquido, fusão. Líquido para o gás, para o gasoso, a vaporização. Gasoso para o líquido, condensação ou liquefação. E líquido para o sólido, solidificação. E tem mais um, que é diretamente o sólido para o líquido, que eu chamo de sublimação. Em alguns livros eles falam ressublimação quando eu estou passando do gasoso para o sólido. Também é aceito, tá? Então pode ser tanto sublimação ou nos dois casos, ou ressublimação do gasoso para o sólido. Mas o que eu vejo mais é sublimação para os dois, que é quando eu passo diretamente do sólido para o gasoso sem passar pelo líquido. Acontece, por exemplo, quando você coloca uma pedrinha de naftalina na sua gaveta. Ela vai evaporar sem passar para o estado líquido, tá bom? Bom, então só para fixar: sólido para o líquido, fusão, líquido para o gasoso, vaporização, gasoso para o líquido, condensação, e líquido para o sólido, solidificação. E sólido para o gasoso ou gasoso para o sólido, a sublimação. Muito bem. Bom, só que agora eu vou falar para você que vaporização nós temos três tipos, tá? A que acontece o tempo todo é a evaporação. Então, por exemplo, você tem roupa no varal, está acontecendo evaporação, um lago, no rio, está acontecendo evaporação. O que acontece? É um processo mais lento, só que a temperatura ambiente e só a superfície do líquido evapora, tá? Não é todo o volume que vai evaporar, é só o líquido que está na superfície. Então, ocorre lentamente e não necessariamente ela atinge 25 graus, mas ela ocorre lentamente. Outro processo que a gente faz quase o tempo todo também em casa, na cozinha, é a ebulição. Nesse caso, a ebulição acontece quando eu esquento a água até 100 graus, se eu estiver no nível do mar, e toda a superfície do líquido entra em ebulição, faz vaporização, tá? Então, toda a superfície, não só a superfície, mas todo o volume do líquido entra em ebulição. E outro processo é a calefação, que é, por exemplo, quando você tem uma chapa quente, uma frigideira quente ou uma superfície quente, e você pinga uma gotinha de água, um pequeno volume da água, a água evapora quase instantaneamente. Isso é calefação, tá? Então, por exemplo, você está fritando alguma coisa, aí derruba uma gotinha de água, essa água rapidamente vaporiza. Então, eu chamo isso de calefação, tá? Então, quais são os três tipos de vaporização que nós temos? Evaporação, ebulição e calefação. Evaporação, superfície do líquido, a temperatura ambiente e o processo é lento. Ebulição é mais rápido, o líquido precisa atingir 100 graus e é toda a superfície que entra faz vaporização. E calefação, muito rápido, com uma pequena quantidade de água numa superfície bem quente, tá? Então, evaporação, ebulição e calefação. São três nomes que você também lembrar. Bom, as mudanças de estado físico da água ao nível do mar sempre ocorrem na mesma temperatura. Na maioria das questões, eles vão sempre te falar o nível do mar, tá? Porque, de acordo com a pressão, também pode mudar. Mas, a nível do ensino médio, geralmente eles só cobram o nível do mar. Então, vamos entender a que temperatura acontece ao nível do mar para água. Então, de sólido para líquido, qual que é o nome do processo mesmo? Fusão, muito bem.
A que temperatura ocorre a fusão? A 0 grau, tá? Então, o ponto de fusão da água, ou seja, o ponto em que ela passa do sólido para o líquido ou do líquido para o gás sólido, é 0 grau. E de líquido para gasoso, qual que é o processo mesmo? De formar vapor. Ela acontece a 100 graus Celsius e eu chamo de ponto de ebulição. Então, mesmo que eu dou o nome de vaporização, a gente chama esse ponto de ebulição, tá? Tanto de líquido para gasoso como de gasoso para líquido. Então, o ponto de fusão, a temperatura em que ocorre é a temperatura em que ocorre a fusão ou o aquecimento ou a solidificação ou o resfriamento. E o ponto de ebulição é a temperatura em que ela sofre ebulição, aquecimento ou condensação. Então, não confunda. Fusão é o processo em que o sólido passa para o líquido, mas o ponto de fusão é a temperatura, é o 0 grau. Mesma coisa na ebulição. Ebulição é aquele tipo de vaporização em que acontece toda a superfície, em todo o volume do líquido. Mas o ponto de ebulição é a temperatura, tá? São coisas diferentes. E essa temperatura é tanto válida para a ebulição quanto para a condensação. No entanto, esse ponto de fusão, essa temperatura, varia de acordo com a pressão atmosférica. Então, esses dados que eu te falei aqui é ao nível do mar. Bom, uma coisa muitíssimo importante, então eu gostaria que você pegasse um lápis, uma caneta, pausa o vídeo, assiste ele com calma, faz anotação, porque isso aqui cai muito em questão e é muito importante, tá? Não é difícil, eu vou tentar simplificar para você, mas é muito importante que você faça junto comigo, porque quando você faz junto comigo, você se concentra melhor, tá bom? Bom, eu vou fazer agora a curva de aquecimento, tá? O diagrama da mudança de estados físicos, que é muito temida pelos estudantes, mas não é difícil, tá? Essa curva nada mais é que é um gráfico em que eu tenho no eixo Y a temperatura e no eixo X o tempo em que ela acontece, tá? Então vamos bem lentamente. Vamos supor que eu tenho um volume de água a menos 100 graus Celsius. Em que estado físico ela vai estar a menos 100 graus Celsius? No estado sólido, certo? Então vou ter gelo. Se eu aquecer essa água até 0 graus Celsius, o que vai acontecer? Eu ainda só tenho sólido. Então, de menos 100 graus Celsius até 0 graus Celsius, eu apenas tenho gelo, só tenho sólido durante todo esse aquecimento, porque não aconteceu nenhuma mudança. O que acontece quando eu chego a 0 graus Celsius? Acontece, é o ponto de fusão, muito bem. 0 graus Celsius é o ponto de fusão. O que vai acontecer aqui? O sólido vai começar a virar líquido. Então, isso é muito importante e às vezes as pessoas não entendem. Durante todo esse processo, a temperatura não aumenta. Por que a temperatura não aumenta? Porque está ocorrendo mudança de estado físico. Enquanto todo o gelo não virar líquido, a temperatura não vai aumentar, tá? Então, durante todo o 0 grau, eu vou ter sólido misturado com líquido. E aí eu vou ter a fusão. Aqui eu vou ter o início da fusão e o final da fusão. No início da fusão, eu apenas tenho sólido. No final da fusão, eu apenas tenho líquido. Mas durante todo o processo, eu tenho uma mistura de sólido e líquido. Então, a temperatura é constante. Por isso que nessa parte do gráfico, a temperatura não aumenta, ela está constante. Quando ela termina a fusão, o que acontece? A temperatura volta a aumentar. Então, isso eu estou dando uma fonte externa de aquecimento, tá bom? Quando ela começa a aumentar, eu ainda só tenho líquido. Vamos supor que ela aumentou até 100 graus. Eu só vou ter líquido. Chegando nos 100 graus, o que vai acontecer? É o ponto de ebulição. Nessa temperatura, vai começar o processo de vaporização. E, novamente, mudança de estado físico, a temperatura vai ficar constante. Então, a 100 graus Celsius, eu vou ter uma mistura de líquido e gás, tá? E daí eu tenho o início da vaporização e o final da vaporização, que eu chamo de ebulição ou vaporização ou evaporação, tá? Então, vaporização. E daí depois que todo o líquido virou gás, aí a temperatura aumenta novamente e, por exemplo,
até 200 graus ou mais, eu vou ter apenas gás, tá bom? Bom, esse é o diagrama de aquecimento. Então, eu estou aquecendo, estou dando calor para esse sistema. Agora, a gente vai fazer o contrário. A curva de resfriamento. Então, eu estou retirando o calor desse gás, dessa matéria, dessa água. Então, vamos supor. Então, também, temperatura e tempo. Vamos supor que agora eu comecei a 200 graus. O que vai acontecer? Ela vai, vamos supor que coloquei, tá uma panela, sei lá, alguma coisa a 200 graus, eu coloquei na geladeira, coloquei em algum lugar para resfriar. Então, de 200 graus, eu tenho apenas gás. Aí, quando eu chego a 100 graus, é o ponto de ebulição. Quando eu chego a 100 graus, é o ponto de ebulição. O que acontece? Eu vou começar a ter mudança de estado físico, de gás para líquido. Então, eu vou ter a condensação ou a liquefação. Aqui é o início da condensação e aqui é o final. Isso acontece, por exemplo, você está fervendo uma água. Aí já reparou que se você coloca uma tampa e na hora que você pega a tampa ela está toda cheia de água? Por quê? A água você aqueceu, ela virou vapor, só que na hora que ela entrou em contato com aquela superfície da tampa, a superfície da tampa está mais fria. Então aquele vapor encontrou uma superfície fria e condensou novamente, virou líquido novamente. Aí por isso que eu tenho líquido acumulado naquela tampa de água, tá bom? Naquela tampa do recipiente. Bom, depois que todo o recipiente voltou a ser líquido, a temperatura volta a decair. Então, vamos supor, decaiu até 0 grau. Eu ainda só tenho líquido. Mas a 0 grau, o que vai acontecer? É o ponto de fusão. Novamente, outra mudança de estado. Aí, eu vou ter líquido misturado com sólido. Então, a temperatura mantém constante e eu tenho dois estados misturados, líquido e sólido. Aí, por exemplo, é quando você coloca uma forminha de gelo cheia de água para congelar. Ali eu vou ter gelo, quando você coloca no freezer, eu vou ter gelo misturado com água, né? E durante todo o processo vai manter a 0 grau, tá bom? Enquanto todo o gelo não, enquanto toda a água não virou gelo, aquela temperatura é 0 grau. Aí é o processo de solidificação. Aqui é o início, aqui é o final. Quando todo o gelo terminou já, aí a temperatura volta a decair. Então, vamos supor que a temperatura do freezer, do local que você colocou, é menos 100. Ela vai ter sólido a menos 100 graus. Então, eu só tenho gelo. Tudo bem? Bom, faça esse gráfico, tá bom? Com calma no seu caderno. Entenda passo a passo. Revise, pause esse vídeo. Veja quantas vezes for necessário. E qualquer dúvida, me escreva aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou ter o maior prazer de esclarecer. Vamos fazer alguns exemplos para ficar um pouquinho mais claro. Exemplo 1. Desenhe o diagrama de mudança de estado físico de vapor de água a 120 graus até se transformar em gelo a menos 40 graus. Então, o diagrama é sempre temperatura e tempo. Então, primeiro vou fazer os eixos, temperatura e tempo. Vou começar com o início, né? Lógico. Então, menos 120 graus é o meu início. Em que estado a minha água está a 120 graus? Está no estado gasoso? Muito bem. Aí eu coloquei essa água na geladeira, no freezer, ou, por exemplo, aqui no Canadá que é frio, coloquei fora, tá? O que vai acontecer? Aquele vapor vai diminuir até 100 graus Celsius. O que é 100 graus Celsius? É o ponto de ebulição. O que acontece ali? O meu vapor vai começar a condensar, tá? Então, eu vou ter vapor mais água, ou vapor mais líquido. Apenas a 100 graus Celsius. Então, eles vão estar a 100 graus Celsius porque eu tenho uma mudança de estado. Então, a minha temperatura parou de decair. Quando termina a minha condensação, o que vai acontecer? A minha temperatura vai voltar a decair. Aí eu vou ter apenas água líquida a 100 graus Celsius, mas diminuindo a temperatura, até chegar a 0 grau. Chegando a 0 grau, é o ponto de fusão, muito bem.
Aí, de 100 a 0 grau, é o ponto de fusão. O que acontece? No ponto de fusão, eu vou ter água líquida misturada com sólido ou com gelo. Então, água mais gelo. Então, tenho todo o tempo 0 graus Celsius, tá bom? Aí, o que acontece? Depois que toda a água virou gelo, ela continua resfriando a temperatura. Então, vamos supor, ali no meu exercício falou a menos 40 graus. Então, de 0 a menos 40, eu tenho apenas gelo, tá bom? Então, no exercício de diagrama de mudança de fase, se ele te perguntar, por exemplo, o que acontece, em que estado físico a água vai estar a 80 graus Celsius, por exemplo, você tem que saber. Ou então eles podem dar aquelas pegadinhas e falar 0 graus Celsius, eu tenho água e gelo, tenho só gelo. Muda a temperatura, não muda. Então você precisa entender muito bem isso aqui. A melhor maneira de entender é você fazendo por você mesmo esse diagrama, tá bom? Quando você desenhar ele, vai ficar muito, muito mais claro, tá bom? Então, pega o seu caderninho e faz isso para mim, tá bom? Pausa o vídeo, confere a sua resposta. E vou fazer um próximo. Exemplo 2. Desenhe diagrama de mudança de estado físico de gelo a menos 60 graus até vapor a 140. Então, aqui eu tenho temperatura e o tempo. Então, vou começar agora a menos 160. A menos 160, o que acontece? Ela está no estado sólido. Aí, vai ter que continuar no estado sólido até atingir o ponto de fusão. Muito bem. Então, eu vou ter apenas gelo até 0 grau. Aí, de menos 60 a 0, só gelo. E cheguei no ponto de fusão. O que vai acontecer? O gelo vai começar a fundir, vai começar a virar líquido. Aí, gelo mais água. Vou ter gelo misturado com água, temperatura mantém constante, 0 grau. Chegando aqui, é o início e final da fusão. Quando todo o meu gelo já virou água, a temperatura volta a aumentar. Então, eu vou aumentar de novo, vou ter apenas água até chegar nos 100 graus. Então, de 0 a 100, tenho apenas líquido, apenas água. Chegando aqui, é o ponto de ebulição. Aí, temperatura mantém constante também, porque está mudança de estado físico. Aí, eu vou ter água misturada com vapor a 100 graus Celsius, até todo o vapor, toda a água líquida virar vapor. Quando toda a água já virou vapor, a temperatura aumenta novamente até 140 graus Celsius, que é o que o meu exercício me pediu. Então, de 140, eu tenho apenas vapor. Tá bom? Tá claro? Sei que às vezes é um pouquinho difícil entender isso, mas eu te prometo que se você fizer isso no seu caderno, acompanhando esse vídeo, você vai se dar muito bem nas provas, tá bom? Confio em você. Bom, exemplo 3. Essa pergunta é um pouquinho mais difícil e cai bastante também. Então, eu vou te ensinar uma técnica para ficar mais fácil você receber esse tipo de pergunta. Então, vamos supor, ele me deu uma tabela com várias substâncias com pontos de fusão e de ebulição. E ele me perguntou qual o estado físico de cada uma das substâncias a 90 graus. Olhando só para a tabela, é difícil perceber. Então, uma dica que eu dou para você: faz um diagrama. Eu vou fazer aqui junto, tá? Então, pega seu caderninho e faz junto comigo. Faz um diagrama de cada um. Então, por exemplo, vou começar pela água. Vou fazer uma setinha e aqui eu tenho ponto de fusão e ebulição. Na mesma proporção, eu vou colocar as temperaturas, por exemplo, 0 e 100 graus, tá? Então, sei que o ponto de fusão é 0, o ponto de ebulição é 100. Aí, preveja o que estado físico tem em cada intervalo. Então, menos de 0 grau, qual é o estado físico da água? Sólido, certo? De 0 a 100, líquido. E de mais de 100, gasoso. Tranquilinho. Agora, vamos fazer a mesma coisa com o etanol. Só que na hora que eu colocar as temperaturas, tenta colocar na proporção. Por exemplo, 0, o menos 114 vai ficar antes do 0, tá? Então, coloca mais ou menos na mesma lógica. Então, eu coloquei o menos 114 um pouco antes e o 78 entre o 0 e 100. Então, eu vou colocar o 78 aqui, entre o 0 e 100, para ficar na mesma proporção, na mesma lógica da temperatura. E faça a mesma coisa. Menos do que 114 é que estado? Sólido, certo? De 114 a 78, líquido. E de mais de 78, gasoso, tá? Então, pontos de fusão. Antes do ponto de fusão, é sempre sólido. Entre o ponto de fusão e ebulição, sempre líquido. E acima do ponto de ebulição, sempre gasoso. É sempre assim.
E naftaleno, vou colocar também o 80 graus aqui, tá? Bem próximo, mais um pouquinho para lá. E o 218 bem para lá, seguindo sempre a linha. Então, menos de 80, eu tenho sólido. De 80 e 218 eu tenho líquido. E mais de 218 eu tenho gás. Beleza, então esse é o primeiro passo, tá? Faça esse diagrama para cada um. Agora vai ficar fácil responder o exercício. Você colocou na proporção certinha, que estado físico eles vão estar a 90? É só você procurar na sua linha a 90 e traçar uma linha 90. Então, aqui, por exemplo, está um pouco antes do 100 e um pouco para frente do 78 e do 80. E olha para o seu diagrama. Em que estado físico está a água que a linha cruzou? Está no líquido. Viu como é fácil identificar? E o etanol está em que estado físico? No gás. Tá vendo? A linha está no gás. E o naftaleno está em que estado? No líquido também. Então, quando você trata, se você colocar os números todos certinhos na sequência certa, na hora que você traçar o 90 graus, ou a temperatura que ele está pedindo, já vai estar te dar a resposta na hora. Você não vai ter que esquentar muito sua cabeça. Bom? Então, esse exercício parece difícil, mas se você seguir esse espaço, vai ficar bem mais fácil. Tá bom? Então, novamente, faz aí no seu caderno para fixar, tá? Bom, um último exemplo. A mesma coisa, só que agora a 50 graus com substâncias diferentes, tá? Bom, o álcool, vou fazer o mesmo diagrama. Menos 144,1 aqui, 78,5 aqui. Antes do 144, sólido. Entre os dois, líquido. E acima, gasoso. Beleza? Acetona, menos 94. Cuidado com a proporção, coloca na sequência certa. E 56, um pouco antes do 78. Antes, sólido. Entre eles, líquido. E acima deles, gasoso. E o chumbo? O chumbo, olha só como o ponto de fusão é alto. Então, eu vou colocar bem para lá. 327 e o ponto de ebulição também é alto. Então, bem para lá. Antes do 327, sólido. Entre eles, líquido. E acima deles, gasoso. O que eu quero saber? A 50 graus. Então, a 50 graus, vou traçar uma reta aqui no 50. Traçando essa reta, gente, tá fácil. A resposta tá aqui já. O álcool tá em que estado? No líquido, tá vendo? A minha reta está no líquido. A minha acetona também está no líquido. E o meu chumbo está no sólido. Tá bom? Fazendo isso, gente, a resposta está indo. Não precisa esquentar minha cabeça, não precisa desesperar. É muito fácil. E se fosse a 350? Se a mesma pergunta, por exemplo, A e B, gente, está pronto. 350. Só traçar ali. Qual que é o estado físico do álcool? Gás, da acetona. Gás também. E do chumbo, líquido. Beleza? Tranquilo, gente? Fizeram aí no seu caderninho? Me conta aqui nos comentários, tá? Como é que foi? Bom, agora eu vou falar uma coisa. A gente estava falando sempre de substância pura, tá? Nos vídeos anteriores eu expliquei a diferença entre substância pura e mistura, mas aqui uma leve introdução. Então, mistura quando eu tenho mais de uma substância pura. O que acontece com o diagrama no caso de misturas? Por exemplo, água e sal. O diagrama não vai se comportar da mesma maneira, porque a água tem propriedades diferentes do que o sal. Então, na hora que eu coloco uma mistura, não vai ser a água e sal não vai se comportar certinho como a água, porque tem uma mistura, tá? Então, os patamares são ligeiramente diferentes em misturas. Então, por exemplo, aqui o diagrama de fase de água e sal, na hora que está mudando o estado físico, tá vendo aqui? A temperatura não se mantém constante o tempo todo. Ela tem uma ligeira variação aqui e aqui, tá? E as temperaturas vão variar um pouquinho também. Aqui eu vou ter o início da fusão e aqui o final da fusão. Tá vendo que não é constante. Então, quando eu tenho mistura, isso que é importante que você saiba. Quando eu tenho mistura, quando está acontecendo mudança de estado físico, a temperatura não fica constante, tá? Então, cuidado com essa pergunta. Então, quando eu tenho mistura apenas, quando eu tenho fusão ou ebulição, a temperatura não se mantém constante, ela tem uma ligeira ascendência, tá? Então, essa aqui eu chamo de faixa de fusão, porque não é uma temperatura só, então ocorre numa faixa. E aqui também, mesma coisa, fim da ebulição e início da ebulição. Também eu tenho a faixa de ebulição, então cuidado com esse tipo de pergunta, tá bom?
Eu não acredito que ele vai te pedir para calcular isso, é apenas para você entender que na mistura a temperatura não se mantém constante. O vestibular gosta de perguntar isso. Só que tem dois casos que são diferentes. Na mistura eutética, o que acontece? Ele funde e solidifica em temperatura constante. Não é todo o material, em alguns. Por exemplo, quando eu tenho uma liga metálica, o estanho, numa liga metálica, eu tenho 62% de estanho e 38% de chumbo. A temperatura de fusão, mesmo sendo uma mistura, é 183 graus Celsius e vai ser a temperatura constante como se fosse substância pura, tá bom? Então, mistura eutética é quando a mistura se funde ou se solidifica em temperatura constante, e não como uma mistura em que ocorre em uma fase. Outra exceção é a mistura azeotrópica. A azeotrópica acontece quando ele ferve ou condensa, então quando na temperatura de ebulição, em temperatura constante. Isso acontece, por exemplo, com água, álcool, uma mistura de álcool e água. Por exemplo, vamos supor, 96% de álcool e 4% de água. A temperatura de ebulição vai ser 78,1, mesmo que é uma mistura, tá bom? Então, mistura azeotrópica e eutética, você tem que lembrar que elas são acontece numa temperatura. Bom, gente, é isso. Eu sei que é bastante informação, mas pausa esse vídeo, assiste quantas vezes for necessário. Se tiver alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te ajudar. E faça os exercícios que estão vinculados aqui na descrição do vídeo, tá bom? Faça que eu vou corrigir e te enviar um retorno. Tudo bem? Bom, então me dá um like aí se você gostou do vídeo para me ajudar. E te vejo na próxima aula, tá bom? Um bom dia para você, gente. Muito obrigada.